Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, meninos? Espero que vocês estejam bem. O tema da nossa aula de religião de hoje vai ser religião e direitos humanos, certo? Religião e direitos humanos. Então vamos falar um pouco sobre como as religiões elas interferem, né? Ou como elas se relacionam com os direitos humanos. Vocês devem saber que quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando dos direitos básicos, né, de qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo, né? Então isso é direitos humanos. Então direitos humanos são as coisas básicas, né, que todas as pessoas têm um direito. Então toda pessoa tem direito a uma alimentação, toda pessoa tem direito à educação, toda pessoa tem direito a um transporte de qualidade, toda pessoa tem direito a um trabalho, né? Então, essas coisas são os direitos humanos, né? Todos os seres humanos têm direito à vida, todos os seres humanos têm direito à água, todos os seres humanos têm direito de ir e vir, né? Para onde quiserem. Todo ser humano tem direito a ter um trabalho digno, né? Que lhe dê satisfação, e todo ser humano tem direito à felicidade, né? Isso são os direitos humanos, né? Existe uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecida pela ONU, né? Organização das Nações Unidas. Mas que relação pode existir entre os direitos humanos e as religiões, né? Muitas vezes isso é bem conflitante, minha gente. Muitas vezes essa relação, né, entre religião e direitos humanos é bem conflituosa. Por que isso ocorre? Isso ocorre muitas vezes porque em muitos momentos, né, as religiões acabam interferindo de maneira positiva ou negativa nesse quesito dos direitos humanos. Então, vamos dar um exemplo sem ser polêmico, né? Todo ser humano tem direito à vida. Então, o caso do aborto, né, que é um caso muito específico. O caso do aborto, nós estamos falando de duas vidas, né? A vida da mãe e a vida da criança. Todo ser humano tem direito à vida, uma vida digna, uma existência digna. Será que, temos aí dois quesitos, né? Será que a mãe ter um filho, a mãe ter um filho sem poder, e dependendo das condições, né, que só terá sofrimento para essa criança, é justo, né? Você está assegurando a ela o direito humano de felicidade, né, uma vida digna, mas ao mesmo tempo nós devemos perguntar, tirar a vida, né, de outro ser humano que está para nascer, será que também não é infringir, os direitos humanos? Mas, veja, é uma questão de usar o bom senso, né? Usar o bom senso e a lógica, né, em relação à existência e à realidade. Mas, muitas vezes, as religiões acabam não permitindo isso, né? Claro que para inúmeras religiões, inclusive para a minha, né, vocês sabem que eu sou budista, para o budismo, por exemplo, tirar a vida, né, de outro ser vivo, né, uma criança, um bebê, um feto, um inseto, para nós é algo gravíssimo, né? Para o budismo é algo gravíssimo. Mas temos que usar a lógica e o bom senso para tudo que nós vamos fazer, né? Não podemos deixar a religião tomar conta das nossas decisões. Embora muitas vezes as decisões que tomemos, né, na nossa vida seja resultado de influência religiosa, né? Por exemplo, os nossos costumes, nosso dia a dia, né, a forma como nós vivemos, tem muita influência da religião. Isso é normal, né? É normal. Normal é que isso exista. Não é normal que a religião passe a controlar a sua vida. Isso não é normal, né? Então, muitas religiões trabalham em prol da defesa dos direitos humanos, a liberdade, a vida digna, a um trabalho digno,
o cristianismo é uma delas, né? Uma das religiões que trabalha em prol da segurança dos direitos humanos. Assegurando o quê? O bem-estar, distribuindo alimentos, recursos, né? Formação, capacitação, emprego. Outra religião que trabalha muito em prol dos direitos humanos chama-se Fé Bahá'í, a religião Bahá'í. A religião Bahá'í, que é uma religião que surgiu na Pérsia, né, antiga Pérsia, hoje Irã, é uma religião que é a única religião no mundo que está presente nas Nações Unidas, né, tem representação nas Nações Unidas e que defende, né, a paz mundial, defende o fim de todos os conflitos armados, defende a união de todos os seres humanos, né, e defende o bem-estar. Então, a Fé Bahá'í é a única religião do mundo que tem assento, né, que tem representação na ONU, né, nas Nações Unidas. Mas, assim, o cristianismo, né, tem trabalhado muito em prol dos seus líderes, né? Billy Graham, né, que foi um pastor americano, né, trabalhava muito em prol da paz, né, da assistência social, de ajudar os pobres, né? Assim como muitos papas da Igreja Católica, como foi o caso do Papa João Paulo II, né, que era um dos papas que trabalhava em prol dos mais carentes, né, dos mais pobres. A Madre Teresa de Calcutá, né, também era outra que trabalhava em prol dos pobres, né, e daqueles que tinham poucos recursos. Então, muitas religiões têm trabalhado em prol disso, em prol do bem-estar do próximo, né, para que uma religião possa cumprir 100% a sua missão, que é de enviar e de proclamar, né, as palavras de Deus. É preciso que essa religião ela também dê bem-estar, né, traga o bem-estar, permita que essas pessoas encontrem a felicidade também aqui na Terra. Nós temos exemplos disso no próprio Novo Testamento, quando o Cristo fala de que quando ele distribui o pão, né, para os pobres, né, o vinho, né, quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, é um exemplo, né, de que Cristo está querendo também o bem-estar das pessoas fisicamente, não só no mundo espiritual, não só no céu, mas também neste mundo, né, em que nós vivemos. Então, muitas religiões, o budismo, né, ele ensinava muito a questão do bem-estar, né, trazer a felicidade também neste mundo, não é só no outro mundo, mas neste mundo também. O islamismo tem um ensinamento bem interessante que diz assim, que todo muçulmano é obrigado a ajudar um pobre, né? Todo muçulmano é obrigado a ajudar uma pessoa que não tem condições de se manter. Então, dentro da tradição muçulmana, islâmica, todo muçulmano tem que ajudar um pobre, tem que ajudar uma pessoa que não tenha condições de sobreviver e nem de ter o seu alimento no dia a dia. Não é interessante isso, né? Então veja que a maior parte das religiões trabalham para concretizar e para realizar os direitos humanos, né? A maior parte delas. Somente os radicais e os extremistas, os fanáticos, que acreditam que não é importante ajudar os pobres, e não é importante fazer o bem, porque na verdade, quando você cumpre, né, os direitos humanos, quando uma igreja, uma religião ajuda, né, uma pessoa a que os direitos humanos dela sejam saciados, que ela consiga alcançar os direitos humanos, essa religião, na verdade, está cumprindo a palavra de Deus, ou está cumprindo, né, os seus próprios ensinamentos, que é fazer o bem. O objetivo de toda religião é ensinar o bem, fazer o bem. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Hoje nós falamos sobre direitos humanos e religião. E qualquer dúvida, minha gente, façam as perguntas, que na sexta-feira, na nossa aula ao vivo, vou tirar as dúvidas de vocês, certo? Façam as atividades de religião lá da apostila Caminhos para Deus, certo? Um abraço, minha gente. Até a próxima, pessoal. Tchau.